Boa noite, Remix amigos. Estamos aqui para mais um Hangout da Rádio Remix Online, nesta noite de terça-feira. Hoje, para surpresa de todos nós, estamos com Caio Breno, do canal Terra Oculta, e Márcia Abad, da Rádio Remix, reunidos para este Hangout, que com certeza vai ser um Hangout inusitado e muito diferente. Eu vou passar a palavra à Marcinha para que ela faça a abertura lá pela Rádio Remix. Por favor, Márcia, a palavra está com você. Para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e no Hangout da Rádio Remix, sejam todos mais que bem-vindos por aqui. Eu hoje estou ao vivo aqui na casa do Caio Breno, do canal Terra Oculta. A gente teve o privilégio, então, aqui de ter o Caio aqui fazendo perguntas e respostas hoje ao vivo aqui na Rádio Remix. Boa noite, Caio Breno. Boa noite, Marcelo Summer. Agora é com vocês. Caio, hoje nós estaremos procedendo a um hangout de perguntas e respostas, é isso? Isso. Boa noite, Márcio. Boa noite, Marcelo. Então, é um hangout de perguntas e respostas, né? Referente, inclusive, ao hangout passado, que muita coisa o pessoal perguntou no chat e ficou sem resposta, né? Então, a gente vai fazer mais um hangout sobre perguntas e respostas. Se nós soubermos a resposta, obviamente que nós vamos informar. E caso nós não saibamos alguma coisa, é aquela história, né? Um projeto é um projeto interativo, né? Um projeto de pesquisa e um projeto também de experiências que outras pessoas passaram. Então, se alguma resposta ficar em aberto, o projeto também fica em aberto para as pessoas trazerem suas sugestões, suas investigações, suas pesquisas também. E caso fique algo pendente, o projeto também se põe a inteiro dispor para pesquisar, né? E verificar, talvez, se a resposta for possível ao que foi perguntado. Então, vamos lá, Marcelo. Eu só estou um pouco perdido aqui no meio dos botões da minha mesa de transmissão hoje, Caio, e a mensagem que veio é para que nós estejamos atentos e ligamos os nossos gravadores, ok? Caio, a situação toda que nós estamos agora presenciando, é uma coisa presencial, destas revelações que vêm acontecendo a partir dessas frequências que estão sendo captadas e estão sendo enviadas pela frequência da Rádio Remix. O que é que tu poderias nos dizer a esse respeito? Bom, nos últimos anos, em transcomunicação, muita coisa foi experimentada por ambos os lados, né? Isso inclui, inclusive, a formação de até um grupo internacional da transcomunicação, se não me engano, em 1995, sugerido e fundado por Mark Macy, que na época se encontrava na Inglaterra. E esse grupo é formado por os maiores investigadores de transcomunicação, inclusive uma pesquisadora do Brasil, que é a Sônia Rinaldi, né? E muito se foi experimentado e muita informação foi trocada em ambos os planos, ou vários planos que existem, né? Porque, para quem não sabe, transcomunicação é o quê? É envio de informação entre mundos paralelos, né? Não diria nem dimensões, porque dimensão é algo que erroneamente nós imaginamos. Por exemplo, nós temos a terceira dimensão, que se compõe em largura, altura e comprimento, são 3 vetoriais. A quarta dimensão seria um conjunto. Na verdade, na quarta seria o tempo, mas na verdade o tempo faz parte dos 3 vetoriais. Na verdade, seria um 4D, nosso mundo hoje em dia, que inclui o tempo. E essa noção de dimensão é errônea, porque as pessoas imaginam que a quinta, sexta, sétima dimensão sejam apenas vetoriais, né? Seja uma dimensão que você
não vê, porque se encontra numa direção além da terceira dimensão. Mas isso é uma interpretação minha que é ruim, porque a partir da quarta, da quinta dimensão, nós caracterizamos dimensão por diferenças frequenciais entre mundos paralelos que se correlacionam com a formação e a estrutura íntima da matéria que compõe cada mundo desses em paralelo. E essa matéria que compõe esses mundos se encontra em frequências diferentes e são aglutinadas energeticamente de uma maneira diferente e inclusive com ciclos temporais diferentes. Imagine um oceano onde você tem várias correntes marítimas de água quente ou fria, e cada corrente dessa representando um ciclo temporal. E cada ciclo temporal desse representando uma realidade dentro desse oceano chamado tempo. E o tempo ao contrário do que muitas pessoas imaginam, não é linear, mas cíclico. É um círculo, o tempo. E o tempo, sendo um círculo, tem suas características peculiares. E essa informação que está sendo trocada hoje em dia, entre esses planos, além de cruzarem de frequências diferentes, entre uma realidade e outra, cruzam ciclos temporais diferentes. Então, ao contrário do que as pessoas imaginam, uma transmissão de transcomunicação entre um plano e outro não é feita através simplesmente de uma emissão eletromagnética de ondas de rádio de um espaço X por um espaço Y, uma distância X e Y, mas sim é a modulação de um sinal em que o sinal não cruza as dimensões, mas ele interfere em algumas partículas que se encontram na nossa dimensão, como elétrons, por exemplo, e esses mesmos elétrons são modulados a formarem uma onda eletromagnética aqui, mas por interação psíquica ou mental, que advém de uma outra realidade. Por que psíquica mental? Porque o pensamento, como não é matéria e está fora do tempo, é a única energia capaz de fazer essa ponte de ligação entre um plano e outro, ou entre um ciclo temporal e outro, porque pelas suas peculiaridades e pelas suas propriedades que o formam, o pensamento. O pensamento não sendo matéria e estando fora do tempo, ele tem a capacidade de se focar em qualquer região do espaço e tempo. E isso propicia a criação de uma ponte de ligação entre duas dimensões paralelas que se encontram em realidades paralelas e em ciclos temporais diferentes. Então, quando essa ligação é feita, e essa frequência mantida, na verdade, essa frequência, ela cruza não somente dimensões, mas ciclos temporais. E agora, nesse exato momento, nesse Hangout, isso está sendo feito num canal de comunicação daqui para lá também. Porque essa comunicação ela pode ser de duas vias ou unilateral, uma via só. E muitas vezes a transcomunicação começa daqui para lá, e não de lá para cá, através de uma ligação mental que propicia a criação de um canal de modulação entre essa realidade e outra, de frequências completamente diferentes. E geralmente se utiliza um fundo branco, um ruído de fundo que é modulado. No caso, pode ser um chiado, a própria voz humana, que é modulado. Mas hoje em dia existem outras técnicas a nível quântico que estão sendo testadas e estudadas nesses outros níveis ou realidades temporais, mundos paralelos. Muitas estações de transmissão e transcomunicação no passado testaram várias tecnologias que propiciam esse canal de comunicação, inclusive estações, essa como a estação do Rio do Tempo, né, Zeitgeist. Você tem a estação de Landau, do Padre Landau, né? A estação do Rio do Tempo, a estação do Padre Landau, e essas estações transmitiam
de lá para cá, inclusive com o auxílio de vários pesquisadores que já deixaram o nosso mundo, como, por exemplo, Nikola Tesla, né? Você tem aí também Thomas Edison e outros pesquisadores envolvidos nessa pesquisa de transcomunicação, e pessoas também que habitaram fisicamente um planeta que se encontra no mundo paralelo à Terra, um planeta físico, como a doutora Sweden Salter Sweden, né? Que era a chefe e diretora da Estação do Rio do Tempo, e coordenou várias transmissões que foram realizadas ao longo de um certo período, de 5 anos, entre 1995 até o ano 2000, e que viveu nesse planeta chamado Varide, que é parecido com a Terra e ocupa o mesmo plano paralelo à Terra, fisicamente, inclusive, no universo paralelo, que hoje em dia deixou muitas perguntas no ar, porque sabe-se que pessoas que desencarnam em Varide, ou morrem, têm seus corpos físicos terminados, né, morrem, acabam indo para o mesmo plano mental ou astral, em que os habitantes do planeta Terra, nesse outro lado aqui do universo, adentro também, com a morte do corpo físico, compartilhando o mesmo astral. Coisa muito interessante essa que, há alguns anos atrás, nós não sabíamos dessa peculiaridade, e que inclusive foi confirmada não somente por transcomunicação, como vários médiuns no Brasil e internacionalmente falando. E hoje em dia, até há pouco tempo atrás, a Estação do Rio do Tempo ela estava, me parece, segundo algumas informações, desativada. Mas tudo leva a crer que algo reativou a Estação do Rio do Tempo. E agora estamos começando os primeiros testes unilaterais de transmissão de imagem, som e voz daqui para lá. E logo teremos, ao contrário, a retransmissão ou a criação de uma segunda via de volta dessas realidades para a nossa. E com isso, fazendo uma segunda ou terceira transmissão ao vivo, de imagem e som, ou somente som, entre realidades ou mundos paralelos, coisa essa que já ocorreu com o Dr. Konstantin Raudive em 1987, que houve um teste em que o Dr. Raudive conseguiu transmitir a sua voz, a imagem, em tempo real, entre 2 ciclos temporais, coisa muito difícil de se localizar no tempo. E quando você sintoniza um rádio entre uma estação e outra, no mesmo plano, ou no mesmo mundo que nós nos encontramos, no mundo físico, material, essas ondas eletromagnéticas, você sintoniza o receptor de rádio, simplesmente faz com que o receptor module naquela frequência, dentro do nosso mundo. Mas, se é feito entre os mundos paralelos, é uma coisa muito mais complicada, porque você vai ter que modular não mais com relação a somente uma frequência, mas em que tempo você se encontra, em que ciclo temporal você se encontra. E é interessante que muitos trabalhos de transcomunicação, as pessoas não imaginam como é complicado isso, porque os aparelhos que são utilizados em ambos os lados são aparelhos alterados, de forma que, por exemplo, se eu tenho um rádio que eu trabalho com transcomunicação desse lado, esse rádio geralmente possui uma cópia no mundo astral, que seria um mundo transitório, entre o nosso mundo e o plano astral, e essa cópia, feita de uma matéria menos densificada, é utilizada justamente para se tornar o alvo de modificação que os técnicos utilizam para modificar o rádio. E aí, por sua vez, isso influencia o rádio material que se encontra no nosso plano. E é por isso que muitas vezes, para quem não sabe, quem faz transcomunicação, não se deve, por exemplo, modificar ou mudar de lugar o equipamento
porque quando você muda o equipamento de lugar, coisas que foram alteradas no equipamento, em segundo plano, às vezes sofrem essa influência dessa mudança vetorial do lugar, porque o equipamento ele é apontado, localizado no tempo. E quando você mantém o equipamento muito tempo no mesmo lugar, é mais fácil você localizar no tempo, em questões temporais, porque você já não tem o problema da deslocação daquele ponto com relação ao planeta Terra. Então, para você triangular o equipamento entre uma dimensão e outra, a nível temporal fica mais fácil. Fica mais fácil. Mas são questões técnicas que, hoje em dia, ambos os lados, inclusive o nosso lado ainda carece muito de informação, porque é uma tecnologia que nós não fazemos nem ideia de como funciona, porque ela se utiliza do quê? Da mente, torna a falar, como ponto de ligação entre um plano e outro. Então, isso é muito interessante, porque se nós pensarmos bem, o corpo humano, ele é um computador quântico, bioquântico, assim dizer. Ou seja, uma tecnologia biológica, mais quântica ao mesmo tempo, com a capacidade de ligar a consciência em algo material, né? E essa ligação faz com que o nosso corpo humano funcione, obedeça às nossas vontades no plano físico. E sim, nós aqui no plano terrestre entendemos, por sua vez, que a modulação é feita entre os planos, principalmente de lá para cá, ou daqui para lá, através de biomáquinas, ou seja, são máquinas quânticas, como o nosso próprio cérebro é, que foram criadas ou nascidas do outro lado como instrumentos de comunicação e que fazem essa tradução simultânea entre os planos. Como se fossem verdadeiros androides ou máquinas orgânicas que têm a capacidade de modular através de uma onda mental, não se sabe ainda se é artificial ou natural, essa envio e recebimento de informações, de dados entre planos. Máquinas essas que foram inclusive detectadas por vários colegas de transcomunicação, como a Sônia Rinaldi, aqui no Brasil, e outros colegas de outros países, e que hoje em dia sabem que essas máquinas obedecem a um tipo de programação, inclusive quanto à transmissão do próprio idioma, né? Sabes que no passado tiveram alguns pesquisadores de transcomunicação tiveram alguns problemas de envio e recebimento de informação devido às barreiras da língua, do idioma. E que hoje em dia, na estação aqui do Brasil, né, que muitos chamam de Estação Sul, fez essa interligação com o Norte através de decisões do time do Tesla, do outro lado. E agora, a pergunta nossa aqui do plano terrestre é onde a estação de Landau e a estação do Rio do Templo se encaixa com relação à estação do Sul e do Norte, sabendo que as mesmas foram desativadas alguns anos atrás. E, inclusive, sabemos que também, além dessas estações, existem, no plano transitório do astral baixo, inclusive, do planeta Terra, veículos e estações temporais, inclusive, podemos assim chamar de naves, de seres alienígenas que controlam o envio e o recebimento dessas ondas entre esses diversos planos. E para nós, humanos encarnados, não ficou muito claro até que ponto se faz necessário esse controle e por que não é feito por humanos, mas por entidades que muitas delas
inclusive, jamais encarnaram no plano terrestre, mas que se encontram aí enviando e recebendo, ou ampliando esses sinais entre essas realidades paralelas. Isso não ficou muito claro para nós humanos ainda, e esperamos buscar a resposta e trocar muitas informações a respeito de como isso é feito, que traga muitos benefícios para ambos os lados, em todas as áreas, principalmente áreas essas que tragam progresso de ambas as humanidades que se encontram não só no plano físico, mas nesses diversos planos extrafísicos, nesses mundos paralelos que hoje tentam abrir um canal de comunicação entre os diversos planos que se mesclam com o nosso plano físico no próprio orbe terrestre. Coisas essas que me parece que no passado havia uma existência de uma política interdimensional da não abertura de informação com relação a muitos assuntos que eram tidos como assuntos sensíveis e inclusive censurados, muitos deles, com relação à troca de informações de certas questões e certas peculiaridades que formam e controlam o plano extrafísico, vários planos extrafísicos, que inclusive fala-se em 18 no orbe terrestre, mas sabemos que há muito mais, porque existem áreas transitórias onde o aglomerado de mentes desencarnadas criam áreas ilusórias, onde são compartilhadas por uma comunidade ou comunidades que aí o vivem, ou seja, realidades, verdadeiras realidades simuladas pela própria mente, que se mantém coesa e são tão reais como o nosso próprio mundo físico, né? E eu gostaria aqui de abrir agora um espaço para o pessoal começar a perguntar, Marcelo, e para todos nós que estão nos ouvindo, inclusive em ambos os planos, não só no físico, como no extrafísico também. Perfeitamente, Caio. Então eu já vou começar a proceder às primeiras perguntas. Nós temos uma incidência de frequência bastante interessante hoje, porque com certeza isso vem sendo ajustado aos poucos, e eu tenho certeza que num determinado momento nós teremos essa frequência completada, mas hoje realmente a energia está muito forte. Então vamos à primeira pergunta, a pergunta do Jorge Leal, que te pergunta o seguinte, Caio: existe alguma relação entre a resistência, Jesus e Ashtar? Não. Não, porque começar de Ashtar, se você pegar o nome Ashtar na Babilônia Antiga, Ashtar, na verdade, era um alienígena, né, interdimensional, que na Idade Média, os alienígenas, aliás, tiveram várias denominações ao longo da história da humanidade. Em alguns momentos na história da humanidade, na Idade Média, em tempos mais remotos, os alienígenas eram denominados demônios, né? E toda uma denominação colorida, vamos assim dizer, e variada. Mas Ashtar, na verdade, ao meu ver, é uma entidade antiga, interdimensional, que hoje se passa como comandante da Confederação Galáctica e comandante de naves. Coisa essa que nós sabemos que, em muitas ocasiões, com a questão ufológica, nós temos aí a criação de várias operações Cavalo de Troia, onde realmente eles não dizem quem são, né? No passado recente, nos últimos 60 anos, se apresentaram para nós, após os anos 40, sabendo-se que são seres que se apresentam para a humanidade desde que o homem é homem,
mas ultimamente se apresentaram como seres vindos de Vênus, de Marte. E depois que nós mandamos nossas sondas para esses planetas e verificamos a condição física desses planetas, aí a história mudou de figura. Agora não são mais de Marte, são de Zeta Retículos, são de outras constelações, outros sistemas solares, e de outras galáxias e outras coisas mais, mas nunca revelamos realmente de onde são e suas reais intenções quanto ou com relação ao planeta Terra. E isso, inclusive, não somente no plano físico, mas no plano extrafísico. Porque o que me parece são seres interdimensionais não interplanetários, que vêm de outro planeta, mas em uma outra dimensão, de uma outra realidade paralela, frequencial e temporal. Senhores que têm a capacidade tecnológica de controlar o tempo e a matéria. A estrutura íntima da matéria modificar, inclusive. E seres esses que controlam vários canais de comunicação entre vários planos terrestres. E minha pergunta é, deste lado de cá, dessa humanidade, por que existe essa tal influenciação tão grande, desde tempos remotos, sobre a nossa civilização, e com relação a esses seres alienígenas, que se encontram em quase todos os momentos de nossa história, se manifestando em fenomenologias ditas hoje em dia como paranormais ou experiências religiosas, né? E que foram responsáveis pela criação de tantos sistemas de crenças que hoje em dia populam o orbe terrestre e que tantos nos confundem, nos dividem quanto a humanidade terrestre, infelizmente, criando certos conflitos que não deveriam ser criados e fazendo com que nós acabemos com mais perguntas do que respostas quanto à nossa realidade como humanidade. E quanto a Jesus, né? Jesus é um ser, hoje em dia, que foi, infelizmente, acrescido de um sistema mitológico, né? De um sistema astroteológico, inclusive, modificando-se sua real figura para uma figura de um ser crístico, com poderes quase que sobre-humanos, a criação de um verdadeiro super-homem, calculada e criada meticulosamente pela Igreja Católica, principalmente no início do Concílio de Nicéia, onde se decidiu que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, tinha certos poderes paranormais, ressuscitou ao terceiro dia, que tem a ver com o solstício de inverno, e é uma época de transição, e, na verdade, toda essa figura que foi criada em cima de um sistema astroteológico, inclusive a figura dos 12 apóstolos, correlacionada com os 12 signos ou as 12 eras zodiacais, que por sua vez estão relacionados com 12, que nós vemos em vários momentos da nossa história, como os 12 deuses do Olimpo, as 12 tribos de Israel e assim por diante, né? E, inclusive você vai pegar em manuscritos antigos, como no Apocalipse de São João, onde você vê a figura, a aparição de uma virgem com 12 estrelas na cabeça, e você vai ver na criação da comunidade europeia, inclusive na nossa realidade, no começo aí você tinha 12 estrelas na comunidade, né? Então, são só fatos com uma certa curiosidade que eu gostaria de mencionar aqui. E essa figura de Jesus, então, foi transportada ou modificada daquele homem com certa sensibilidade mediúnica que caminhou sobre a Palestina antiga e que possuía o nome de Yoshua, né? Você tem mais de 22 Yoshua que caminharam naquela época, e com certas peculiaridades cada um deles, e não tirando o seu mérito moral e ético na época,
mas simplesmente fazendo esse adendo, essa observação, que então se criou ao seu redor essa figura mítica, né? Como se, transformando, inclusive, como o salvador do mundo, né? E tirando de nós, seres humanos, tanto desse plano como de outros, o quê? Nosso potencial infinito que existe dentro de nós. Cada um de nós não precisa de um salvador externo, porque nós temos o quê? Nós temos esse poder infinito dentro de nós, que está correlacionado e coligado com a fonte, que nos chama de Deus. Então Deus não vai fazer por nós através de um salvador. Ele vai fazer através de cada um de nós, e o conjunto de todos nós, que vai trazer uma grande modificação, não só no planeta Terra, a nível físico, mas a nível extrafísico, inclusive. Porque quando se fala em extrafísico, é tão físico como o nosso, só que construído de uma matéria que se encontra em uma outra frequência. E às vezes, pelo fato de ela se encontrar numa outra frequência, se torna um pouco mais plástica, onde a mente tem um poder co-construtor muito maior que a nossa aqui no plano terrestre. Mas enfim, vamos passar para a próxima pergunta, Marcelo? Com certeza, Caio. Deixa eu só me atualizar aqui. A segunda pergunta... Perdão, deixa eu me atualizar aqui direitinho. Caio, você já ouviu falar de Sete Além? Isso é ficção ou existe mesmo? Sete Além? Realmente eu nunca ouvi falar de Sete Além. Não ouvi falar. Essa pergunta me parece que veio da Michelle, depois eu confirmo com ela se eu fiz corretamente aqui. Vamos passar a terceira, então, que é da Débora. Tem os sete etéricos, que é comentado, inclusive, na TC, que advém de Marduk. Os 7 seres etéricos que nunca nasceram, humanos, e que monitoram a raça humana desde, não somente na nossa civilização, mas das últimas 5 civilizações que pereceram no planeta Terra. Desde a explosão do planeta Marduk, que ocorreu há milhares de anos atrás dentro do sistema solar, onde você tinha o Éden, que eles falam tanto, né, em transcomunicação, mas são coisas que levantaram mais questões do que respostas. Mas isso é uma coisa que a gente vai depois discutir num outro momento. Qual que seria a próxima? Inclusive, tu terias comentado que também, de outra forma, esses 7, em alguns casos, eles são chamados dos 9, não é? Sim, tem o Concílio dos 9, né, que tem a ver com os antigos deuses egípcios, os 9. Os 9 tem a ver inclusive, com aquela entidade de Ayahuasca, que Aleister Crowley se comunicou, se não me engano, em 1903 ou 13, no Egito Antigo. E que era embaixador de Pra-Haka, se não me engano, que era embaixador de Osíris, né? E esses seres egípcios, esses deuses egípcios, tem a ver com o Concílio dos 9, que por sua vez remonta, se eu não me engano, ao Concílio dos 9 em Saturno. Mas, inclusive, que nos anos 60, 50, 60, se comentou muito entre os contactados, esse Concílio dos 9, né? Não contratados como George Adamski, por exemplo, mas existiam outros que realmente comentavam sobre o Concílio dos 9. Mas é uma questão até hoje misteriosa sobre isso. Vocês veem aí pessoas canalizando alienígena, canalizando Ra, né? E todos eles falando sobre esses 9. Né? Vocês sabem que existem 9 planos acima da crosta terrestre, 9 abaixo, em áreas densas, mais densificadas que nosso plano físico.
Mas realmente o que vem a ser esse Conselheiro 9 é um grande ponto de interrogação para nós aqui da humanidade terrestre, física. Enfim, aguardaremos que talvez dentro de um determinado ponto, em um determinado momento, nós talvez tenhamos condições de esclarecer melhor a respeito disso. Então, temos aqui a terceira pergunta, e ela vem da Débora, que pergunta o seguinte a ti, Caio. Para mim não fica claro como são as várias formas de vida fora da Terra. Tu poderias detalhar as que conheces e de que matéria são formadas? Gratidão. A vida, ela, quando se fala fora da Terra... As formas de vida fora da Terra, sim, eu acho que são uma infinidade, mas enfim. A vida se encontra no universo e é abundante ao nosso redor. Inclusive, é uma questão interessante, porque quando você fala em vida, subentende-se o quê? É um tipo de energia consciente, vamos assim dizer. Aí você pode remontar a pergunta, os animais têm consciência? A formiga tem consciência? A barata tem consciência? Animais insetos, os insetos têm consciência? Tem um tipo de energia que os move, que faz com que todo o seu organismo esteja coeso e funcionando como um sistema interativo e organizado em equilíbrio. Quando o animal morre, essas células que compõem, por exemplo, o corpo de um inseto, elas se desfazem. Por quê? Elas se deterioram. Por quê? Porque já não é mais um sistema coeso. Cada célula acaba tendo vida própria e o sistema todo entra em colapso, né? Ela se desanexa do sistema. Não existe uma força a mais uníssona que une tudo isso num sistema só. E o que acontece no nosso corpo humano também. Quando o espírito deixa o corpo humano, cada célula do nosso corpo perde sua função dentro desse sistema, porque não existe mais uma energia polarizando esse sistema inteiro para trabalhar de uma maneira uníssona, uma maneira única, uma maneira coesa e interligada. E essa vida é interessante que ela existe não só a nível físico, mas no nível extrafísico também. Cada planeta, a nível físico, proporciona uma matéria peculiar na formação dos corpos físicos desses seres, com relação à matéria que forma esse planeta. Então, se você for um planeta gasoso, provavelmente você vai ter alguma vida, se houver vida física, por exemplo, correlacionada com os elementos químicos que formam esse planeta gasoso, que formam, por sua vez, os corpos dos seres que aí o habitam. Se você fala em vida em planos mais etéricos ou sutis, que são tão físicos como o nosso, mas em uma outra frequência material, você vai ter vida até em planetas que você acredita que sejam planetas desérticos, ou planetas que não têm vida como nós a conhecemos. Por exemplo, existem planetas onde a temperatura desses planetas de 500 graus não sustentariam vida como nós a conhecemos, como o planeta Vênus, por exemplo. Mas, em outras faixas frequenciais, Vênus possui seres que vivem, possuem comunidades, humanidades, e todos os planetas, por mais inóspitos que sejam, possuem um tipo de consciência ali, vivendo ou interagindo, ou se ligando nesse orbe, de uma maneira ou de outra. Então a vida é muito mais ampla do que a vida material. E ao contrário do que a ciência imagina, a vida se encontra em outros planos extrafísicos, e a vida é correlacionada com a mente. Tem outra pergunta? Temos sim, Caio. Temos aqui a pergunta do Carlos Filho Santana, que te pergunta o seguinte: Caio, você pode falar ou citar sobre os casos mais contundentes de contato extraterrestre alienígena
citar o nome desses casos? Caso que você talvez na pergunta não tenha vindo ou que tu tenhas participado. Bom, aí ele pede para mim citar os casos contundentes, existem milhares de casos, principalmente catalogados pela ufologia casuística, né? Existem casos contundentes, por exemplo, que exemplificam, por exemplo, deslocamento temporal, né? De cabeça eu não sabia dizer todos. Tem aquele caso daquele sargento chileno, por exemplo, que dizem que, apesar da sua abdução durar alguns minutos, quando ele retornou com uma barba enorme e vários dias tinham se passado, né? Porque ele adentrou em outro ciclo temporal. Então, existem casos e mais casos. Existem casos nos Estados Unidos, por exemplo, que inclusive você vai ter uma sequência de casos muito interessantes naquele livro Passaporte para a Amazônia, de Jacques Vallée, que fala sobre esse deslocamento temporal também, onde seres se deslocam não só no espaço, mas no tempo também. E você vai ter inúmeros casos. Obviamente, você vai ter alguns casos enigmáticos. Muitas pessoas falam, isso foi fraude, não foi? Por exemplo, casos dos anos 50, como George Adamski, que eu me lembro agora, em que ele se dizia contactado por seres de Vênus, venusianos. Você tem aquele caso que se tornou muito controverso, em que metade dos seus casos foram fraudados, infelizmente, por algum motivo no fim de uma série de abduções que ocorreu com Billy Meier na Suíça. E aquilo deu uma controvérsia muito grande, trouxe uma negatividade muito grande para a ufologia. Porque, o abduzido começa com uma realidade real, uma coisa real que está acontecendo. Depois ele passa a fraudar uma outra situação. Isso prejudica muito as investigações dentro da ufologia e isso acarreta uma problemática muito grande. O caso de Colares, por exemplo, Operação Pratos, né? Já que muita gente está falando ultimamente sobre isso, né? Da Operação Pratos na Amazônia. Um caso muito interessante, porque envolve várias peculiaridades dos Greys, né? Que são entidades que fazem parte de uma civilização que, hoje em dia, eu acredito que se chama Império do Domínio. E seres esses biomecânicos, são máquinas biomecânicas, artificiais, que representam seu papel no nosso mundo físico, em incursões que obedecem a várias agendas e várias diretrizes. E em Colares, foi a retirada do sangue, né? Porque quando você retira o sangue, não para você fazer uma vacina, como todas as pessoas imaginam, você faz um controle temporal sobre o estudo da mitocôndria e do DNA, e você faz toda faz uma triagem, um catálogo de toda a espécie ali, mas quanto a nível temporal, né? O sangue, para quem viaja no tempo, colher amostra de sangue de várias civilizações e em vários períodos, é um relógio, é um dos relógios mais perfeitos. Por quê? Porque através do estudo do DNA, contido no sangue, você faz ideia em que geração essa raça ou aquela se encontra, com relação a um certo período de tempo. E fazendo essa comparação, você tem uma ideia precisa em que ciclo temporal, em que período ou época você se encontra como viajante, não mais interestelar, mas viajante interdimensional e temporal, né? E é o que foi feito em Colares. E é o que foi feito também na Idade Média, na Romênia, né? Que eu já
retornam a falar isso aqui, trouxe muitos folclores, a criação de muitos folclores naquela região da Europa com relação aos sugadores de sangue, né? Não somente através das histórias correlacionadas com a família Drácula, que era um senhor feudal da época que empalava pessoas, né? E as assassinava, dizem que tomavam sangue, mas também pela mesma operação que ocorreu em Colares, ocorreu na Romênia, nesses idos de 1400 e alguma coisa, que inclusive você vai verificar em certas pinturas de certas catedrais na Romênia antiga, que datam dessa época, dos anos de 1400 e alguma coisa. Então, são realmente coisas muito interessantes que ocorreram ao longo da história da humanidade e que demonstram que realmente nós, quanto a essas fenomenologias ainda e esses episódios, estamos totalmente às cegas quanto às suas reais intenções e as suas reais agendas e operações que foram realizadas no nosso mundo físico aqui desse lado. E você teria uma outra pergunta, então? Sim, sim, temos várias perguntas para hoje, Caio. A Márcia Camargo te pergunta o seguinte, Caio. Quando que você começou tendo consciência dessas verdades e quando que você conseguiu distinguir exatamente o que não vinha do seu ego ou da sua mente, mas de vivências em outras frequências e dimensões? O que te fez ter essa certeza? São uma sequência de coisas que ocorreram ao longo dessa minha existência atual, desde meus 5 anos de idade, que foram me trazendo alguma luz em muitas perguntas que eu tinha desde garoto. Mas, realmente, a comprovação disso, daquilo, são coisas que até hoje eu busco, porque, na verdade, eu me considero um pesquisador, um cientista. E todo cientista realmente não acredita logo de cara em alguma fenomenologia sem uma análise mais profunda para realmente saber de onde aquilo está vindo, né? E ao longo dos anos, as coisas foram acontecendo de uma maneira estranha, porque muitas coisas que eu vi em desdobramento, ou presenciei algumas fenomenologias ditas como paranormais, acabaram se manifestando fisicamente no plano terrestre para mim. E isso inclui não só comunicações feitas através de transcomunicação, mas materialização de objetos, a presença de entidades materializadas ao meu lado, e acabaram fazendo com que eu me desse conta que realmente existe algo a mais que, infelizmente, a nossa percepção bloqueada, nossos olhos não enxergam. E a ponto de eu dormir e encontrar alguém no corredor que eu trabalho na Resistência, assobiar, por exemplo, uma melodia, que estava falando com uns amigos meus aqui hoje, né? E essa pessoa assobiar essa melodia, assim, algumas missões que nós... Não digo missão, porque ninguém tem missão, em algumas operações que a Resistência faz no astral, e que no começo eu achava meio que estranho. Eu falava, mas isso é na minha cabeça, porque, veja bem, não é possível que isso seja desdobramento, isso pode ser uma criação mental minha, não é? Mas aí quando a melodia dessa pessoa que trabalha comigo do outro lado começou a ser gravada no gravador que eu deixava ao lado da minha cama, eu comecei a pegar resultados físicos daquilo que eu experimentava em outro plano. E foram se manifestando no mundo físico, e essas coisas hoje em dia se manifestam de uma maneira que, através de uma sincronicidade, trazem um tipo de informação. Ou uma coisa muito interessante que eu descobri ao longo desses anos, que sincronicidade é um tipo de canal de comunicação que existe entre diversos planos.
Muitas coisas que acontecem conosco, nós às vezes olhamos e falamos, olha que coincidência, que sincronicidade, aconteceu isso com relação a outra coisa, na mesma data, no mesmo horário. Muitas vezes essas coisas acontecem porque a sincronicidade é uma forma de eles se comunicarem conosco, entre os planos. E isso são coisas interessantes que devem ser observadas e devem ser investigadas com certos detalhes, né? Porque tem muita coisa que às vezes nós passamos desapercebidos e essas coisas têm uma grande influência em nossas vidas, sem que nós, no primeiro momento, percebamos. Mas, enfim, qual seria a próxima pergunta, Marcelo? Então, como próxima pergunta, temos aqui a pergunta da Michele, que te pergunta o seguinte: Caio, essas entidades podem controlar nossos sentimentos, alterando nossa frequência emocional segundo sua vontade e contra a nossa? Então, essas entidades podem controlar nossos sentimentos, alterando nossa frequência emocional segundo a sua vontade, e mesmo contra a nossa vontade? Não. O que acontece é o seguinte: o primeiro pensamento nosso é a chave de ligação, é o elo de ligação que se cria com essas entidades. Se você realmente está interessado em algo, você cria um canal de comunicação, um elo de ligação entre sua mente e a mente desses seres que o cercam. E aí, você o quê? Você assina embaixo um contrato mental em que você aceita essa interação contigo, né? E o que acontece? Você acaba se envolvendo não só emocionalmente, mas energeticamente, né? Totalmente. E nossa chave energética, nossa identidade energética, ela acaba o quê? Ela acaba se alterando, acaba se mudando e obedecendo uma ressonância com a mente desses seres que nos cercam e que acabam controlando, inclusive, a nossa vontade, quando a influenciação deles já não é mais uma influenciação distante, mas uma influenciação que nos subjuga. Você teria outra pergunta, Marcelo? Sim, Caio, temos mais perguntas aqui. Temos a pergunta do Jair Lima, que te pergunta o seguinte: se as pessoas tivessem que reencarnar em outro lugar, como funcionaria o plano superior que habita perto do planeta e trabalha em benefício do mesmo? Olha, esse negócio de plano superior, tá? Existem vários planos ou mundos paralelos na Terra, por exemplo. E a passagem entre um plano e outro se dá através do quê? Uma mudança frequencial mental, em que a sua consciência se focaliza numa outra realidade. Você acaba indo dessa realidade para outra, ou de outras e para outras e para outras. Mas o que ocorre é o seguinte: quando você fala em plano superior, você está falando em os controladores do sistema, ou os técnicos, que se intitulam muitas vezes de a espiritualidade superior. E, na verdade, tudo no astral é super controlado, monitorado, além do que jamais imaginamos, né? E você, para passar de uma esfera para outra, você tem que pedir permissão. Tudo que é falado é gravado, tudo se sabe, tudo que acontece já é pré-estabelecido, de uma maneira ou outra, e esse controle é muito, muito bem feito, e você não simplesmente se desloca de uma região para outra sem autorização, e quando você passa a reencarnar em outros planos, e a reencarnação, ao contrário que as pessoas imaginam, não é só do plano extrafísico para o físico. Você pode morrer num plano extrafísico menos denso e reencarnar num menos denso ainda. Por quê?
Porque existem vários corpos. Nós temos vários corpos extrafísicos, etéricos. Inclusive, por exemplo, ao contrário do que as pessoas pensam, no mundo espiritual, muitas vezes você dorme. Você sonha, como aqui, você desdobra lá para áreas menos densas ainda. E que você acaba interagindo com outras humanidades em outras áreas menos densas ainda. Então, essa história de como que fica a espiritualidade superior, como que fica essa situação, é algo muito subjetivo, que vai de pessoa para pessoa. E sempre lembrando que a reencarnação ela ocorre como? Ela ocorre por sincronicidade mental. Ou seja, você tem as máquinas da reencarnação, em vários planos, máquinas essas biomecânicas que geralmente se encontram num estado frequencial diferente daquele plano que elas atuam. Mas por que isso diferente? Para fazer com que os seres naquele plano X, Y, não vejam essas máquinas. Elas se camuflam, uma vibração diferente, e se tornam visíveis. Mas essas máquinas são responsáveis pela reencarnação autômata que existe entre os planos. E você pode morrer, inclusive, de um plano para o outro, e você reencarnar simplesmente num plano menos denso ainda, que se encontra numa região acima da região que você se encontrava, né? Então, uma questão muito interessante, porque quando você desencarna, você pode desencarnar de um outro plano também. Conhecido isso como segunda morte, pouco comentada, ou quase nunca comentada, dentro de obras doutrinárias como as obras espíritas de Chico Xavier, que possuem alguns comentários daquela entidade se intitulava de André Luiz. Né? Isso realmente nunca foi comentado em detalhes. Né? Sabe-se que hoje em dia há gestação em planos extrafísicos, e isso é quase tido como um sacrilégio se comentar isso, principalmente nos meios espiritualistas. Né? Mas os animais, como nós, passam de plano em outros planos extrafísicos. Você tem passarinhos, você tem gato, você tem cachorro, você tem cavalo, você tem passarinhos botando ovo, né? Quer dizer, é uma questão muito estranha, muito indagatória, e, inclusive para nós aqui no plano terrestre físico, né, que não estamos acostumados a ter esse tipo de informação sobre os planos extrafísicos. Né? Mas, enfim, você tem outra pergunta, Marcelo? Sim, Caio, com certeza sim. A pergunta do Tiago Oliveira, que diz o seguinte: vocês acreditam que esses UFOs que vemos são tudo tecnologia militar secreta e que os verdadeiros ETs estão só observando? Não são totalmente todos tecnologia militar. Uma série de objetos voadores são realmente tecnologias militares. Mas os verdadeiros UFOs são aqueles que trabalham em uma outra faixa frequencial, né? E que de tempos em tempos se fazem visíveis, né? Geralmente são os que mudam de forma, né? E são máquinas biomecânicas, ou bioorgânicas, ou mentais. Na verdade, são a extensão do corpo dos tripulantes, né? São máquinas diferentes do que conhecemos como máquinas no nosso plano terrestre. Por quê? Porque essas máquinas, além de serem veículos interdimensionais, são verdadeiras máquinas do tempo, veículos temporais também. Inclusive, esses seres que os tripulam, que são os verdadeiros alienígenas que estou me referindo, têm uma capacidade sensitiva
e frequencial vibratorial de perceber numa sala, por exemplo, há vários planos ao mesmo tempo, de existenciais. Por exemplo, os greys, eles têm a capacidade de entrar numa sala, olhar para a sala e ver não só as pessoas encarnadas que estão naquela sala, mas as pessoas desencarnadas que estão naquela sala em diversos planos. Quando eu falo diversos planos, muitas vezes, quando você é desencarnado, dentro de uma própria sala você pode ter 5 desencarnados, e os 5 não se vê, porque cada um deles se encontra numa faixa frequencial diferente, um mundo transitório diferente. E muitas vezes, entre os próprios desencarnados, eles se acham fantasmas entre eles. Por quê? Eles não se veem, mas às vezes houve um ruído, um barulho, tem uma manifestação física entre esses diversos planos, e esses seres alienígenas têm essa capacidade de olharem para um recinto, um local, e escanearem todos os espíritos que ali se encontram, não só físicos, mas os diversos extrafísicos se encontram em planos diferentes também. Você teria outra pergunta, Marcelo? Sim, estamos seguindo com as perguntas aqui. A Maura Lúcia Silva, Caio, te pergunta o seguinte. Primeiro, ela diz, boa noite, galera. Caio, você conhece algo sobre a matemática desenvolvida pelo russo Grabovoi? Já ouvi falar, agora não vou comentar porque eu não tive tempo para rever isso daí, do Grabovoi, tá? Eu vi várias tentativas na internet de questões criptográficas, inclusive, se utiliza de meios matemáticos, mas sobre o Grabovoi, realmente, eu não me inteirei. São números que curam, se eu não me engano. Mas até que ponto isso é real, não sei. Se for quanto à frequência, porque, na verdade, o universo é matemática, ou frequência. Se você aplicar uma frequência x, y, z, você pode realmente obter uma modificação estrutural na matéria, inclusive a cura. Inclusive a cura. Mas, realmente, eu não vou entrar em detalhe, porque eu não estudei realmente esses números e até que ponto a ressonância frequencial desses números afeta o nosso organismo e o nosso espírito. Qual seria a próxima pergunta, Marcelo? Então, Caio, a pergunta é do astronauta Star, que te pergunta o seguinte. Saturno é o comando negativo do nosso sistema? Sem dúvida. Saturno, em segundo plano, vem Júpiter. Mas Saturno, não é à toa que Saturno é algo que vem sendo cultuado diretamente em diversos sistemas de crença ao redor do mundo, desde a época da Lemúria, Atlântida, do continente de Mu, há milhares e milhares e milhares de anos atrás. Saturno tem a ver com o tempo, porque os seres de Saturno são seres atemporais. E isso utiliza o planeta Saturno somente como um portal de entrada dentro do nosso sistema solar, ao que me parece. Algo isso que está sendo estudado hoje em dia, mas que nós não temos muito conhecimento sobre esse tipo de interação ainda. Sabe-se que Saturno foi detectado nas obras de Chico Xavier, e onde você tem obras como Cartas de uma Morta, do Espírito de Maria de João de Deus, comenta sobre Saturno, que fala que os seres saturninos controlam o sistema solar inteiro, e tem um avanço tecnológico imenso com relação à nossa civilização, milhares, milhares, milhares de anos à nossa frente, e que me parece dominam todo o plano do sistema solar. Você tem outra pergunta, por favor? Sim, temos mais perguntas, sim, Caio. Nós temos a pergunta do Tiago Oliveira, que pergunta o seguinte: o que é mais importante, conhecimento sobre o que acontece fora da Terra ou aprender a amar e a ser grato e apenas viver a vida? Esse assunto, às vezes, traz mais confusão e não ajuda muito. O que é mais importante, Caio? Bom, o conhecimento que vem de fora ou que nós estejamos aqui vivendo e compartilhando as coisas que a Terra nos oferece? Bom, quando você fala em aprender e amar, se você pensar bem,
tudo que você aprendeu e amou é apagado entre as reencarnações. Então já o sistema de controle já é algo meio que, não digo injusto, mas questionador. Porque se você ama alguém 80 anos e depois você esquece, né? Se você aprende algo e depois você esquece, qual o propósito de você aprender a amar? Se isso vai ser apagado da sua mente ou bloqueado totalmente entre vidas. Então, o saber, às vezes, é mais importante do que somente amar às cegas, né? Porque é interessante que amar é uma força muito forte e pode ser usado contra você quando você não tem o conhecimento de causa das coisas. Por exemplo, você já ouviu falar da síndrome de Estocolmo? Onde o sequestrado ama o sequestrador? É um fenômeno interessante que, depois de um certo tempo, a pessoa que foi sequestrada por alguém, ela acaba amando o seu algoz, o seu sequestrador, a ponto de até cozinhar para o mesmo, né? E é interessante que eu lhe pergunto, que tipo de amor é esse, o vínculo que foi criado entre o sequestrado e o sequestrador, né? E me parece que todos nós, infelizmente, hoje em dia, com relação aos controladores do sistema, nós sofremos algum tipo de síndrome de Estocolmo. E passamos a amar, idolatrar muitas figuras religiosas, inclusive tidas como religiosas, porque muitos desses seres se travestem de seres religiosos, angelicais, e acabamos amando esses mesmos seres que controlam o planeta Terra dentro desse sistema fechado ou desse mundo prisão. Você teria outra pergunta? Sim, Caio, o que está ocorrendo é que eu estou procedendo da mesma forma que tu procedes aí. Quando tu corta o teu microfone, eu corto o meu aqui para que não haja interferência de ruídos externos aqui da minha casa. O Oséias Martins te pergunta o seguinte: é verdade que as TVs como conhecemos hoje foram uma tentativa de experiência para falar com espíritos, para falar com seres de outra dimensão? Sim, sim. Os primeiros sistemas de televisão advêm de experiências o quê? Feitas através do pesquisador Sir William Crookes, né? Onde você tem a invenção do tubo catódico, né, da televisão, aquele tubo. Antigamente as televisões, ao contrário do que as pessoas pensam, eram vácuos, tubos de vácuos, né, inventados por Crookes, né, em 1875, onde ele fez os primeiros experimentos de imagem e som, mas com a ideia de criar uma máquina que conseguisse trazer informações, ou imagens, sons de uma outra realidade para nós, né? Isso você vai ver também experiências de Thomas Edison e outras coisas mais, né? Que esses pesquisadores trabalhavam com esses aparatos que, por sua vez, eram baseados aqui na interação dos elétrons, né? E hoje em dia sabe-se que a transcomunicação não nada mais é do que modulação de elétrons ou ruído entre uma realidade e outra, né? Teria uma outra pergunta, Marcelo? Temos sim, Caio. Aqui, então, nós vamos passar a pergunta do Alexandre Uchoa, que te pergunta o seguinte: existe vida na antimatéria e na matéria escura, Caio? Sim, sim, porque a antimatéria, o posítron, contrário do elétron, o elétron positivo, é uma matéria que flui de um tempo reverso. Ou seja, nosso tempo vai para uma direção e a matéria desse universo vai para outra direção. E é por isso que esses universos se encontram em
realidades paralelas, diferentes. Porque se encontrasse na mesma realidade, os dois tempos se anulariam e você teria um paradoxo temporal, isso invertendo a matéria em energia pura. Uma verdadeira explosão catastrófica entre os dois universos. Mas, hoje em dia, a ciência conseguiu produzir antimatéria em quantidades diminutas e estudou-se que realmente essa matéria talvez possui todas as propriedades do universo físico nosso, com a única diferença que ela se modula ou transcorre de uma maneira invertida. Invertida. E a matéria escura é uma matéria que, na verdade, não é bem uma matéria, é um artifício matemático que se foi criado no papel para justificar certas equações relativísticas gravitacionais que não explicam de maneira adequada o porquê o universo está coeso dessa maneira. E, para compensar certas lacunas gravitacionais que existem na teoria da expansão do universo, criou-se a ideia da matéria escura. Vamos em frente com as perguntas aqui, sim. Vamos em frente. Simbologia oculta pergunta o seguinte, Caio. A resistência ao qual você pertence é a mesma organização citada no livro Secret Cipher of the Ufonauts de Allen Greenfield? É melhor que tu leia, Caio, porque o meu inglês é maravilhoso, como tu pudesse perceber. Você tem aí o Secret Cipher of Ufonauts de Allen Greenfield? Não. A resistência não é aquele grupo de pessoas, inclusive você tem o Philip K. Dick e outros que são fráteres de uma organização secreta que hoje em dia existe no mundo físico, não é a mesma. Richard Palmer, se não me engano, aquele outro escritor, né, da revista, tinha uma revista que era Amazing Stories, né? Não são as mesmas pessoas, não é a mesma organização. Você tem uma organização de fráteres hoje em dia, que opera na obscuridade, que sabe da existência e a verdadeira realidade e essência desses alienígenas, né? Inclusive decodificando muita informação que nos é passada de maneira codificada, em que somente esses fráteres têm a chave, as cifras, para entender essa informação. Então, realmente não é a mesma existência que Allen Greenfield comenta, mas é algo próximo, porque no entendimento é tão parecido quanto a própria resistência. A Sônia Regina te pergunta o seguinte, que ela constantemente tem sido alvo de uma música, uma sinfonia, e ela conta e relata isso, que durante 24 horas do dia essa sinfonia fica ecoando, perdão, fica ecoando dentro da cabeça dela, e para mudar essa melodia é um pouco demorado, e às vezes 24 horas fica assim, permanentemente esse som, essa música, mas ela é melódica e sinfônica. Terias alguma coisa para falar a respeito disso para a Sônia? Pode ser um implante, pode ser uma programação mental à distância, pode ser uma arma ultrassônica, pode ser qualquer coisa, várias coisas que podem levar a esse tipo de situação. Pode ser da própria mente da pessoa. É algo muito difícil de nós generalizarmos. Eu estaria sendo leviano e falar assim, não, é isso ou é aquilo, sem realmente eu conviver com a pessoa, eu sentir a energia dessa pessoa, porque é muito difícil você fazer isso à distância. Aí você pode falar, mas não existem amigos seus da resistência que podem verificar isso? Sim, podem. Mas realmente é um caso de se sentar e se pesquisar e entender, e se inteirar a nível físico e astral,
que em 10 segundos aqui seria impossível responder. Muitas pessoas falam, mas você faz para uma organização, você pode obter a resposta aqui ali. Realmente, as coisas, por você se encontrar num outro plano, as coisas não são tão milagrosas assim. Caso fosse, o mundo estaria completamente diferente hoje em dia, né? Então, existem suas problemáticas, suas barreiras, existem a resistência, não a resistência à organização, mas a resistência de certas políticas colocadas por uma minoria nesses planos, com a finalidade de impedir que esse véu seja posto abaixo, né? Mas, enfim, é uma coisa muito difícil de saber. Ela complementou aqui para nós a pergunta, Caio, dizendo que isso causa uma estranheza, essa situação dela, porque neste ouvido que ela ouve isso tudo, ela tem o tímpano perfurado, mas acredito que tu tenhas respondido, e nós temos aqui a pergunta número 15, que é da Débora, que te diz o seguinte: o que você pensa sobre o chip que está sendo projetado pela Microsoft, que é capaz de introduzir informações no ser humano, coisas que ele não estudou, que ele não sabe, então ele vai ficar sabendo através desse chip? O que você pensa sobre isso? Isso é transhumanismo, isso é algo muito perigoso, porque você vai ligar o nosso corpo já bloqueado, uma tecnologia à base de silicone, criada por uma inteligência artificial, e que vai nos minar ainda mais ainda o nosso potencial, ou a tecnologia do espírito. Isso é uma coisa muito complicada, porque isso pode produzir uma reação em cadeia e nos fazer dependentes desse chip, a ponto de nós não conseguirmos mais viver sem o mesmo. E isso pode levar ao quê? Ao colapso de toda uma civilização, sem que percebamos que isso esteja sendo feito debaixo de nossos narizes. É isso aí, Marcelo. Isso, de alguma forma, Caio, pode proceder com aquilo que esse senhor da Microsoft vem apregoando a respeito de controle de população, né? Exatamente. Não só o controle populacional, mas o controle mental final do que sobrou da gente aqui, encarnado no plano físico. Ok, parece que a Marcinha tem alguma coisa para nos dizer aí, Caio. Nesse momento, estamos fazendo a transmissão direta da quinta dimensão. Velhas almas, nós conectamos a frequência da rádio neste momento para mostrar para vocês que estamos presentes. Velhas almas, tenham calma. Nós ainda falaremos mais. Estamos neste momento transmitindo exatamente tudo que vocês falam para outras dimensões. E neste momento, as outras dimensões e vocês ouvem do outro lado o que eu digo. Se sentiram palpitações, se sentiram agitado hoje, foi porque nós estamos mexendo na frequência da rádio. E cada vez que vocês ouvirem todas as frequências de todas as dimensões que existem, terão algo parecido. Agitação, palpitação. Estamos nesse momento tentando fazer conexão com vocês. Eu sou Cryon do Serviço Magnético. Bom, Marcelo. Diga, meu velho, fica à vontade. Nesse momento, esse canal de comunicação ele, está sendo reconstruído, aliás. Essa é a palavra certa. O que é reconstruído? Porque ele já existia antigamente.
Só que ele foi afetado, tá, por um jogo de interesses. Infelizmente, acredito que culminou com o fechamento da estação do Rio do Tempo na época. Tá? Mas isso agora foi retomado de antemão e eu espero que nos próximos dias essa ligação esteja concluída a ponto de uma transmissão somente com Palácio Tecnológico seja efetuado desse outro plano para não somente para a rádio, mas para toda a internet, de uma via para outra. É interessante que, se isso realmente for criado, vai ser um fato histórico na Wide Web, né, na rede da internet, porque você vai interligar duas internets de planos diferentes. E isso vai trazer uma revolução a nível de informação jamais imaginado. São coisas que nós vamos ver ocorrer nos próximos dias, ao longo desse ano aqui adentro, 2018, que vai ser um ano de grande importância para a pesquisa metafísica, paranormal, que é tão rotulada como pseudociência, infelizmente, hoje em dia. Mas que vai nos trazer algum tipo de informação que vai nos contribuir com um grau de entendimento maior com relação à realidade que nos serve. É isso que eu queria falar, Marcelo. Caio, de alguma forma, essas situações agora, como é que isso fica na cabeça do cientista Caio? Como é que todas essas informações, essa quantidade de informações, nós tivemos a oportunidade de estar contigo na quinta-feira próxima passada, e muitas coisas foram reveladas naquele momento. Eu creio, isso é uma questão pessoal minha, individual, eu creio que o momento seja um momento muito especial para todos nós, a raça humana. Portanto, eu creio muito que todas essas informações e a forma como elas vêm sendo trazidas e por quem elas vêm sendo reveladas, isso é muito importante também, porque todos nós sabemos da seriedade com que tu conduzes as tuas experiências, e hoje tu falaste do Caio enquanto cientista. E nós sabemos que todos os homens de ciência, eles têm uma necessidade de afirmar com provas aquilo que é dito. Nesse momento agora, Caio, o que nós podemos... isso é uma pergunta difícil de responder, mas o que nós podemos esperar de situações tão fortes como essas que nós estamos vivenciando diariamente por aqui? Para um canal de comunicação desse nível se formar aqui na rádio, nessa realidade, deve-se haver o quê? Deve-se haver a contribuição mental de muitas pessoas com sentimentos positivos, né? Porque o positivismo é uma coisa que traz muita energia boa para os trabalhos que estão sendo executados entre as dimensões. Então, eu peço a todos que estão assistindo agora o programa, o Hangout, e a todos que vierem a assistir futuros programas desse tipo de Hangout, que estamos fazendo na Remix, dentro também, inclusive, do projeto Terra Oculta, que essas pessoas tragam anseios, desejos, pensamentos de positividade, de equilíbrio, sem uma crítica destrutiva, mas de maneira com que o conjunto dessas mentes coletivas que estamos assistindo propiciem a criação mental desse canal de comunicação. Porque, na verdade, a única matéria capaz de fazer essa ponte de ligação entre as realidades, que não é matéria, é o próprio pensamento, que pode interagir ou ressoar
nessas diversas dimensões ao mesmo tempo. Esse conjunto de pessoas que nos assistem, essa coletividade, se ressoarem ou tiverem uma ressonância positiva quanto aos trabalhos que irão acontecer no futuro próximo, essa ponte, isso fortalecerá essa ponte de ligação de uma maneira muito grande, aumentando ainda mais a estabilidade do canal de comunicação que está sendo aberto hoje em dia. E vocês vão ver que esse canal, essa abertura, ela irá aumentar conforme a expectativa positiva das pessoas e não destrutiva das pessoas. Isso vai fazer com que essa ponte de ligação atinja fronteiras jamais imagináveis em termos de transcomunicação hoje em dia. Então, eu queria agradecer a todos aqui no chat que estão participando, a sua contribuição mental para que isso ocorra. Você tem alguma coisa para falar, Marcelo? Sim, Caio, sim. Sim, eu queria reafirmar as coisas que tu estás dizendo, no sentido de que nós, durante vários momentos, nesses mais de 160 programas que nós tivemos a oportunidade de estar aqui reunidos junto com você, com várias pessoas que estiveram aqui conosco como convidados, e assim nós estaremos continuando fazendo isso e alertando a todos os nossos Remix amigos, tanto aqueles que nos ouvem diretamente via chat ou aqueles que nos ouvem pela Rádio Remix, que é fundamental que nós tenhamos esta consciência, gente. Certas coisas, certas situações, de tanto que nós já as vivenciamos, vidas e vidas afora, nós estamos no estertor de estarmos fazendo uma nova história para a humanidade. Isto não é uma premissa nossa, isto não é um desejo nosso, mas também é que nós venhamos a ter condições de abrir esses canais conscienciais, que nos darão condições de recebermos, talvez, quem sabe, um maior anseio de toda uma raça, de nós podermos estar em contato com essas dimensões e fazê-lo de forma positiva, para que todos tenhamos condições de absorver tantos esses ensinamentos que o Caio vem nos trazendo e todos os convidados da Rádio Remix vêm nos trazendo durante este período que nós estamos atuando aqui na internet, como também poder sermos abençoados, eu diria, essa é a palavra, com um retorno, um respaldo que venha dessas outras dimensões, e aí sim nós estaremos estabelecendo um elo que é nosso, um elo que ele nunca deveria ter sido quebrado. Atentem, porque o Caio nos falou hoje que num determinado momento esse elo existia, e que hoje ele está se concretizando novamente através desse trabalho que vem sendo feito de ambos os lados. Estarmos aqui tem um significado muito grande para todos nós. Não é o ego que fala, mas sim aquelas pessoas que trabalharam diariamente durante 30 e tantos anos, como Caio, 40 anos, como eu, Márcia Abad, mais de 10 anos. Todos vocês aqui presentes têm um significado e uma importância muito grande, porque nada disso pode ocorrer se não houver esse uníssono entre as nossas frequências, se não houver essa conscientização. Somente as consciências são capazes de nos libertar. Portanto, vou passar a palavra a Márcia Abad para que ela faça as suas considerações. Marcinha, por favor. Bom, para você que está chegando por aqui na Rádio Remix agora, que todo mundo está lá abismado porque o Caio está na Rádio Remix em plena terça-feira, eu estou aqui com o Caio, na casa do Caio, então é por isso que hoje a gente resolveu colocar o Caio, pegamos ele de calças curtas. Então, eu queria agradecer o pessoal do chat, agradecer o Caio, agradecer o Maurício, o Marcelo. O Maurício deve estar pensando na gente lá. Hoje eu tive o prazer de conhecer a Verinha, tá? A Verinha, sempre muito fofa, muito, né, delicada, o jeitinho dela, brincalhona. Verinha, um beijo para você, foi um imenso prazer te conhecer aqui, e foi bem bacana.
Boa noite para vocês. Amanhã a gente volta, então, a partir das 8 horas da noite, ao vivo para você aqui na Rádio Remix, com Daniel Simões para vocês, ao vivo aqui na Rádio Remix. Caio, as tuas considerações a respeito do que o cidadão Caio, né, pensa a respeito de tudo isso. Eu tenho uma ansiedade muito grande de saber de ti, Caio, de ti, da tua pessoa. O que é que tu, Caio, pesquisador, pensa de tudo isso? Para que nós possamos encerrar. Eu fico muito feliz de participar de algo que possa trazer, talvez, um benefício a todos, com relação ao conhecimento da nossa situação aqui nesse mundo. Porque o conhecimento, na minha opinião, logicamente, voltado à inteligência emocional, ao amor, faz com que a pessoa realmente se liberte desse bloqueio interior, ocasionado pela essa desfragmentação mental que existe hoje no ser humano, em relação à fonte a que todos nós pertencemos, ou com relação ao nosso verdadeiro eu. Né? Mas eu fico muito feliz e espero que as pessoas, não somente as pessoas que estão nos assistindo hoje em dia, mas pessoas que venham a nos assistir, acompanhar o projeto, que no futuro isso propicie que outros pesquisadores vão muito mais além, caminhem muito mais além nessas indagações, nessas pesquisas, de forma a nos trazer cada vez mais um esclarecimento maior com relação ao que realmente estamos fazendo aqui, né, no planeta Terra. E com relação a como devemos proceder para realmente nós termos um aproveitamento maior do nosso potencial interior, do nosso Deus interior, que vá fazer com que nós saiamos dessa situação, muitas vezes calamitosa, que nós encontramos dentro desse sistema de controle chamado planeta Terra. Então eu queria agradecer então a presença de todos aqui, e cada um de nós deve fazer aqui um papel de pesquisador também. Por quê? Porque cada um de nós, eu acredito que que tenhamos que ficar engajados nisso, de uma maneira que nós um dia responderemos, ou se não digo responder, mas pelo menos sentir realmente de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde devemos seguir adiante, nessa caminhada eterna, e que está correlacionado com a essência de que todos nós somos feitos. Então, uma boa noite a todos, gente, e espero que futuras gerações, se ainda puderem assistir esse vídeo aqui, tirem suas conclusões e sigam mais além com essas pesquisas. Um grande abraço a todos aí, e pelo tempo de vocês, porque realmente um hangout às vezes se estende, e agradecendo a todos, então, a presença de todos aí. Tenham uma boa noite, uma boa semana, e é isso aí, pessoal. Nós vamos encerrando por aqui, agradecendo a todos aqueles amigos que estiveram conosco presencialmente ou não, aqueles amigos que tanto se esforçaram para que essas conexões estejam se estabelecendo, e a todos vocês nós temos para dizer que amanhã estaremos aqui às 20 horas com Daniel Simões. Meus queridos, este é um momento ímpar para todos nós. Estejamos atentos, estejamos com o nosso coração cada vez mais elevado nessas boas energias e nessas vibrações. Sejamos nós aqueles que estão no transcorrer desse período ajudando nessa grande transformação da raça humana, da nossa humanidade. Estejamos certos de que isso é o nosso trabalho, e nós estaremos fazendo o possível para que tudo se estabeleça da melhor forma.
Uma boa noite a todos, uma feliz noite. Caio, muito agradecido mais uma vez pela tua presença. Tu e a Marcinha, acredito que estiveram conversando bastantes coisas, e eu, às vezes a Márcia diz, o Marcelo é bastante empolgado. Eu realmente, algumas coisas me emocionam sobremaneira, e estar fazendo parte desse grupo, estar aqui com vocês, para mim, além de tudo, é uma grande honra. Gostaria de agradecer a todos por mais este Hangout, agradecer aos Remix amigos que estão nos ouvindo por aqui e pela Rádio Remix online. Muito obrigado, uma feliz noite a todos. Estamos encerrando, retornamos amanhã. Agradecendo a Verinha, que prontamente, como ela conseguiu, se deslocando, voltar ainda a tempo de nos dar esse privilégio da presença dela. Um beijo e um abraço a todos vocês. Voltamos amanhã.